Salve galera, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou postando mais um vídeo aqui para vocês, que espero que vocês gostem desse vídeo novo aí. É um vídeo rápido, mas é um vídeo que é bem legal aí para vocês curtir. São algumas curiosidades do rock and roll, curiosidades interessantes, né? Para que a gente possa saber mais sobre algumas coisas, alguns detalhes aí do rock and roll, beleza? Chega de papo, vamos pro vídeo, roda a vinheta. Curiosidades do rock. Estilo musical odiado por alguns, amado por muitos. O rock and roll é repleto de histórias apaixonadas, desencontros e fatos curiosos. Desde guitarras mais caras que um carro de luxo a rockstar que escapou de atentado terrorista. Qual é a origem da mão chifrada do rock? Símbolo universal do rock and roll. A mão chifrada, ou chifres do rock, para alguns pode causar calafrios em religiosos, que atribuem o símbolo ao demônio. Mas a história é diferente. Existem as seguintes versões. Beatles. Em 1969, no álbum Yellow Submarine, de 1969. John Lennon aparece fazendo o sinal acima da cabeça de Paul McCartney. Diferente da mão chifrada do rock. Aqui está mais para o caso da famosa brincadeira de fazer chifrinhos na cabeça do amigo. Coisas de escola primária. Kiss. Em 1977, existe ainda quem acredite que o sinal nasceu da mão de Gene Simmons no álbum Love Gun, 1977, da banda Kiss. No entanto, o sinal significa amor na linguagem dos sinais. São coincidências interessantes. Na realidade, a mão chifrada do rock é uma versão do gesto chamado Malocchio, que Ronnie James Dio, cantor do Black Sabbath em 1979, aprendeu com a avó. O sinal, que significa afastar mal-olhado, acabou concusitando os fãs da banda e se alastrou, como você já bem sabe, como sinal universal do rock and roll. Inventores do rock. Clarence Leonidas Leo Fender, 10 de agosto 1909 a 21 março de 1991, foi um luthier e inventor americano. Fundador da marca Fender. Mesmo sem cantar ou tocar, Fender mudou a história da música quando apresentou ao mundo os primeiros baixos e guitarras elétricas sólidas. A Fender Stratocaster é a sua criação mais bem-sucedida. Bastante copiada. A Strat foi popularizada por artistas como George Harrison, Eric Clapton e Jimi Hendrix. Clapton, que até 1954 tocava com uma Gibson, certa vez afirmou: experimentei quase todas as guitarras já feitas e sempre voltei para a Stratocaster. Ela é furiosa, e ao mesmo tempo agradável, crua e ao mesmo tempo pura. Além da Stratocaster, Fender tem em seu currículo também a responsabilidade pela popularização do baixo elétrico por meio dos modelos Precision e Jazz Bass. James Charles Jim Marshall, 29 de julho 1923 a 5 de abril de 2012, ficou conhecido como Lord of Loud. Algo como Senhor do Barulho, tradução livre. Nascido na Inglaterra, Jim Marshall criou a lendária marca de amplificadores Marshall. Por volta de 1960, Marshall vendia baterias e guitarras. Após grandes clientes como Rit Blackmore, Big Jim Sullivan e Pete Townshend falarem da necessidade especial de um amplificador maior e mais barulhento, Jim entendeu que tinha uma oportunidade. Após contratar o aprendiz de eletrônica Dudley Craven, com 18 anos na época, Jim Marshall começou a produzir protótipos que depois resultariam na Marshall Amplification em 1962. Após 6 protótipos criados por Dudley, Marshall ficou satisfeito com o resultado. E foi Pete Townshend, do The Who, que aprovou o primeiro amplificador Marshall, afirmando que revolucionaria a música. E Townshend acertou. Jim Marshall entre seus brinquedos barulhentos.
Fonte: Jim Marshall. Lester William Pulsfus é mais conhecido como Lepo, 9 de junho 1915 a 12 de agosto de 2009, e foi um grande guitarrista americano de jazz, country e blues. Mas sua maior contribuição foi a criação de uma das mais populares guitarras da história, a D-Log, lendária criação popularizada pela Gibson Les Paul. Em 1941, Paul abordou a Gibson com uma ideia de produzir uma guitarra com corpo sólido. A marca não mostrou interesse até que Fender iniciou a produção da Squier, que depois ficou conhecida como Broadcaster, e em 1952, Telecaster. A primeira produção não satisfez Les Paul. Após 1966, após completo redesign, a Gibson criou a Gibson SG, de Solid Guitar, e começou a conquistar espaço no mercado. Renomeada para Gibson Les Paul, a guitarra ganhou grande popularidade após Eric Clapton começar a utilizá-la em seus shows. Les Paul também é responsável pela criação da gravação multicanal. Curiosidades do rock. O inglês David Bowie rejeitou no ano 2000 uma ordem do Império Britânico. 3 anos depois, em 2003, rejeitou um título de cavaleiro. Segundo seu biógrafo, David Buckley, Bowie sempre nutre uma certa compulsão pelo desrespeito aos códigos morais. Rebelde Ann. Paul McCartney usava o pseudônimo Paul Ramone sempre que dava entrada nos hotéis, quando viajava pelos Beatles. Eis que foi daí que veio a inspiração para o nome de uma das principais bandas punks da história, Ramones. No dia 21 de dezembro de 1988, John Lydon dos Sex Pistols e sua mulher Nora tinham passagens para um voo em Lockerbie. Perderam o embarque pois Nora não conseguiu despachar a tempo suas bagagens. Estariam juntos dos integrantes da banda Four Tops, que também perderam o voo por conta de atraso. Sorte de todos. O avião foi explodido por uma bomba terrorista. Em 1984 foi gravado o primeiro CD nos Estados Unidos. Curiosamente, o conteúdo inédito era do álbum Born in the USA, de Bruce Springsteen. Born in the USA significa nascido nos Estados Unidos. Tradução livre. Dark Side. O Pink Floyd marcou recorde de presenças no Hot 200 da Billboard. O álbum Dark Side of the Moon ficou por 741 semanas na lista, deixando-a só em outubro de 1988. Kate Moon. As redes de hotéis Sheraton, Hilton e Holiday Inn baniram para sempre a hospedagem do baterista Kate Moon, The Who, em seus quartos. Motivo: ele tinha o hábito de explodir banheiros com fogos de artifício. ZZ Top. O único membro do ZZ Top que não tem uma barba é Frank Beard. Qual a curiosidade? A palavra Beard, em inglês, significa justamente barba. Robert Fripp. Os sons que você escuta quando usa o Windows Vista foram criados por Robert Fripp, lenda do rock progressivo e frontman do King Crimson, Van Halen e MJ. O solo de guitarra no meio do lendário hit, Beat It, de Michael Jackson veio como cortesia do lendário Ed Van Halen. Slash participou em Black or White. Até o próximo vídeo, valeu. Stay heavy. Salve galera, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou postando mais um vídeo aqui para vocês, que espero que vocês gostem desse vídeo novo aí. É um vídeo rápido, mas é um vídeo que é bem legal aí para vocês curtir.
São algumas curiosidades do rock and roll, curiosidades interessantes, né? Para que a gente possa saber mais sobre algumas coisas, alguns detalhes aí do rock and roll. Beleza? Chega de papo, vamos pro vídeo, roda a vinheta. Curiosidades do rock. Estilo musical odiado por alguns, amado por muitos. O rock and roll é repleto de histórias apaixonadas, desencontros e fatos curiosos. Desde guitarras mais caras que um carro de luxo a rockstar que escapou de atentado terrorista. Qual é a origem da mão chifrada do rock? Símbolo universal do rock and roll. A mão chifrada, ou chifres do rock, para alguns pode causar calafrios em religiosos, que atribuem o símbolo ao demônio. Mas a história é diferente. Existem as seguintes versões. Beatles. Em 1969, no álbum Yellow Submarine, de 1969, John Lennon aparece fazendo o sinal acima da cabeça de Paul McCartney. Diferente da mão chifrada do rock. Aqui está mais para o caso da famosa brincadeira de fazer chifrinhos na cabeça do amigo. Coisas de escola primária. Kiss. Em 1977, existe ainda quem acredite que o sinal nasceu da mão de Gene Simmons no álbum Love Gun, 1977, da banda Kiss. No entanto, o sinal significa amor na linguagem dos sinais. São coincidências interessantes. Na realidade, a mão chifrada do rock é uma versão do gesto chamado Malocchio, que Ronnie James Dio, cantor do Black Sabbath em 1979, aprendeu com a avó. O sinal, que significa afastar mal-olhado, acabou concusitando os fãs da banda e se alastrou, como você já bem sabe, como sinal universal do rock and roll. IEA. Inventores do rock. Clarence Leonidas Leo Fender, 10 de agosto 1909 a 21 março de 1991, foi um luthier e inventor americano. Fundador da marca Fender. Mesmo sem cantar ou tocar, Fender mudou a história da música quando apresentou ao mundo os primeiros baixos e guitarras elétricas sólidas. A Fender Stratocaster é a sua criação mais bem-sucedida. Bastante copiada. A Strat foi popularizada por artistas como George Harrison, Eric Clapton e Jimi Hendrix. Upton, que até 1954 tocava com uma Gibson, certa vez afirmou: experimentei quase todas as guitarras já feitas e sempre voltei para a Stratocaster. Ela é furiosa, e ao mesmo tempo agradável, crua e ao mesmo tempo pura. Além da Stratocaster, Fender tem em seu currículo também a responsabilidade pela popularização do baixo elétrico por meio dos modelos Precision e Jazz Bass. James Charles Jim Marshall, 29 de julho 1923 a 5 de abril de 2012, ficou conhecido como Lord of Loud. Algo como Senhor do Barulho, tradução livre. Nascido na Inglaterra, Jim Marshall criou a lendária marca de amplificadores Marshall. Por volta de 1960, Marshall vendia baterias e guitarras. Após grandes clientes como Rit Blackmore, Big Jim Sullivan e Pete Townshend falarem da necessidade especial de um amplificador maior e mais barulhento, Jim entendeu que tinha uma oportunidade. Após contratar o aprendiz de eletrônica Dudley Craven, com 18 anos na época, Jim Marshall começou a produzir protótipos que depois resultariam na Marshall Amplification em 1962. Após 6 protótipos criados por Dudley, Marshall ficou satisfeito com o resultado. E foi Pete Townshend, do The Who, que aprovou o primeiro amplificador Marshall, afirmando que revolucionaria a música. E Townshend acertou. Jim Marshall entre seus brinquedos barulhentos. Fonte: Jim Marshall. Lester William Pulsfus é mais conhecido como Lepo, 9 de junho 1915 a 12 de agosto de 2009, e foi um grande guitarrista americano de jazz, country e blues.
mas sua maior contribuição foi a criação de uma das mais populares guitarras da história. A D-Log, lendária criação popularizada pela Gibson Les Paul. Em 1941, Paul abordou a Gibson com uma ideia de produzir uma guitarra com corpo sólido. A marca não mostrou interesse até que Fender iniciou a produção da Squier, que depois ficou conhecida como Broadcaster, e em 1952, Telecaster. A primeira produção não satisfez Les Paul. Após 1966, após completo redesign, a Gibson criou a Gibson SG, de Solid Guitar, e começou a conquistar espaço no mercado. Renomeada para Gibson Les Paul, a guitarra ganhou grande popularidade após Eric Clapton começar a utilizá-la em seus shows. Les Paul também é responsável pela criação da gravação multicanal. Curiosidades do rock. O inglês David Bowie rejeitou no ano 2000 uma ordem do Império Britânico. 3 anos depois, em 2003, rejeitou um título de cavaleiro. Segundo seu biógrafo, David Buckley, Bowie sempre nutre uma certa compulsão pelo desrespeito aos códigos morais. Rebelde Ann. Paul McCartney usava o pseudônimo Paul Ramone sempre que dava entrada nos hotéis. Quando viajava pelos Beatles. Eis que foi daí que veio a inspiração para o nome de uma das principais bandas punks da história, Ramones. No dia 21 de dezembro de 1988, John Lydon dos Sex Pistols e sua mulher Nora tinham passagens para um voo em Lockerbie. Perderam o embarque pois Nora não conseguiu despachar a tempo suas bagagens. Estariam juntos dos integrantes da banda Four Tops, que também perderam o voo por conta de atraso. Sorte de todos. O avião foi explodido por uma bomba terrorista. Em 1984 foi gravado o primeiro CD nos Estados Unidos. Curiosamente, o conteúdo inédito era do álbum Born in the USA, de Bruce Springsteen. Born in the USA significa nascido nos Estados Unidos. Tradução livre. Dark Side. O Pink Floyd marcou recorde de presenças no Hot 200 da Billboard. O álbum Dark Side of the Moon ficou por 741 semanas na lista, deixando-a só em outubro de 1988. Kate Moon. As redes de hotéis Sheraton, Hilton e Holiday Inn baniram para sempre a hospedagem do baterista Kate Moon, The Who, em seus quartos. Motivo: ele tinha o hábito de explodir banheiros com fogos de artifício. ZZ Top. O único membro do ZZ Top que não tem uma barba é Frank Beard. Qual a curiosidade? A palavra Beard, em inglês, significa justamente barba. Robert Fripp. Os sons que você escuta quando usa o Windows Vista foram criados por Robert Fripp, lenda do rock progressivo e frontman do King Crimson, Van Halen e MJ. O solo de guitarra no meio do lendário hit, Beat It, de Michael Jackson veio como cortesia do lendário Ed Van Halen. Slash participou em Black or White. Até o próximo vídeo, valeu. Stay heavy.